Bom, eu sou o Coronel PM Paulo César Amêndola de Souza, coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, reformado, já lá em atividade, e atualmente eu sou consultor de segurança, trabalhando para uma universidade com vários campos a nível nacional e também atuo como comentarista de segurança pública para um canal de televisão aqui do Rio de Janeiro, né? E nós tivemos, na vida profissional até hoje, a oportunidade de realizar algumas coisas no campo da segurança pública. Na área pública foi a criação, já pelos de 1978, do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar. Então, a intenção era formar um grupamento com um elevado preparo técnico, tático, psicológico, no sentido de que tivessem êxito em quaisquer missões, por mais difíceis que fossem. Então, criamos o BOP, ele existe até hoje, está com um nível de preparação bastante elevado, e a unidade de elite, assim, de maior prestígio a nível Brasil. Tivemos, depois, no ano de 93 para 94, também criar a guarda, tivemos a missão de criar a guarda municipal da cidade do Rio de Janeiro. É uma guarda que não é a polícia, mas também atua nas ruas da cidade. A ideia inicial, o estudo inicial para que fosse criado o BOP, né? Evidentemente tinha um outro nome na época, né? Não era BOP, era o Núcleo da Companhia de Operações Especiais. Era um pequeno núcleo para daí ele crescer, para transformar de núcleo de companhia em companhia, de companhia para batalhão, em função dos aumentos gradativos de pessoal. Então, quando foi criado, foi com uma intenção, para que houvesse a possibilidade dessa unidade ter um preparo muito especializado para efetuar resgate de pessoas tomadas como reféns por marginais armados, que dominasse a altura, dominasse a água, operasse na montanha, tipo mais ou menos uma unidade especial que nós sabemos existir nos Estados Unidos, chamada SEALs, da Marinha Americana. Seria praticamente isso, só que para atuar na cidade, atuar no estado do Rio de Janeiro também. Bom, se preparasse uma equipe que fosse pequena para cumprir bem essa missão, evidente que essa equipe teria a possibilidade de cumprir qualquer outro tipo de missão na esfera da polícia, que essa é a pior. É sobre aquele lema, quem pode mais, pode menos. Agora, quando eu saí, mais ou menos pelos idos de 1984, 1985, tal, 86, é quando a questão do tráfico de drogas armado nas favelas começou a aumentar e o número de bandidos armados também nas favelas aumentar. Então, havia necessidade de fazer combate nas favelas de maneira a causar o menor dano possível aos moradores das favelas. Então, aí, por esse tempo, 84, 85, começou, então, o BOP a ser empregado. Aí, houve necessidade de aumentar o efetivo, passou para batalhão com efetivo de aproximadamente 400 homens. É o que ele tem hoje. Então, o que ocorreu? Houve agora, nesse governador atual, que ele foi reeleito, mas no primeiro governo dele, tomou uma decisão política de que as favelas, para evitar os problemas do tráfico armado nas favelas, aí o BOP teve então uma outra orientação para atuação operacional. O BOP então teve a missão adicional de subir, fazer as incursões, as operações, dominar as favelas, prender os traficantes armados, tomar as armas, apreender as drogas e outros materiais usados em crimes, e aí ficar ali durante 30 dias.
naquela favela, prevista num planejamento a nível Secretaria de Estado de Segurança Pública. E aí, então, criou-se essa nova missão para o BOPE como precursor, com uma ação precursora que antecedia, né, a entrada de uma outra unidade que eles deram o nome de UPP, Unidade de Polícia Pacificadora. Ele não está totalmente errado. O policiamento de proximidade é um policiamento interessante, um policiamento comunitário. Mas, note bem, ele se torna um tanto ou quanto romântico em determinadas situações, em determinadas cidades. Então, uma cidade que tem, assim, uma estatística criminal elevada de homicídios, de assaltos, de agressões, de outros crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, se empregar o policiamento de proximidade, isso aí não vai resolver a questão. Não resolve a questão. Como é que vai se usar um policiamento de proximidade, por exemplo, num caso de um sequestro, no caso de uma quadrilha de traficantes com um fuzil na mão? Isso aí não vai resolver nunca. Isso depende muito do padrão cultural do povo. Por exemplo, o sul do país, do Brasil, ele é composto lá de várias colônias europeias, são países muito mais antigos do que o Brasil, são civilizações muito mais antigas, né? Que evoluíram mais do que o Brasil, porque o índice criminal ali é relativamente baixo. Agora, numa cidade tipo Rio de Janeiro, tipo São Paulo, tipo Vitória no Espírito Santo, pensar-se dessa forma romântica, o policiamento de proximidade e tal, isso não vai resolver a questão, isso não resolve a questão. Seria o ideal, assim, tipo de uma situação utópica, irreal, está no imaginário das pessoas que não vivenciaram a atividade policial. É o modelo das UPP. Só que nós temos um policial que perdeu as pernas com uma granada que foi lançada lá no morro, no hospital. Já teve policial que já levou tiro no Morro de São Carlos na semana passada. O pessoal das UPPs foram treinadas para fazer o policiamento comunitário nas favelas. Entretanto, a cultura das favelas aqui no Rio de Janeiro, qual é a cultura da favela no Rio de Janeiro? É o seguinte: construíram as suas casas, seus barracos de forma ilegal, estão usando meios de forma ilegal, água e luz, e a cultura é essa aí, botando um botequim ali, botando um baile de funk acolá e tal. Então, a cultura ali dentro da favela é essa cultura. Aí pega o policial para fazer o policiamento de proximidade, né? Com um povo que tem esse nível de cultura, ou seja, a cultura é essa ali, entre eles, como fica a coisa? Isso aí pode chegar daqui a 10 anos, 15 anos, pode chegar num bom resultado. Mas isso vai demorar, porque não há condições, porque são pessoas, são assim, grupos heterogêneos. O policial faz um concurso público, faz uma prova, faz exame médico, faz exame psicológico, tem uma seleção rigorosa, levantamento da vida dos antecedentes criminais. Em regra, a seleção para a polícia é muito boa, seja na civil ou na militar, apesar dos desvios de conduta que existem na polícia, em alguns policiais. Mas a seleção é muito boa. Agora, na favela não tem seleção para morar na favela, é qualquer um. Mas já aconteceram problemas sérios, essa tentativa de fazer o policiamento de proximidade. Foi tão próximo que o policial perdeu as pernas, com uma granada. Então, quer dizer,
É difícil aceitar uma situação dessa, não é tão fácil. Então, posso afirmar que o nível de treinamento dos policiais militares não é o suficiente para que possam resolver com eficiência, com eficácia, todas as questões no campo da segurança pública. O treinamento básico de formação do soldado é 6 meses. Eu tenho dados que nos Estados Unidos, na Academia de Polícia, seriam 2 anos. O pessoal da UPP tem mais umas 2 semanas a 3 de treinamento para poder se adequar ao trabalho na favela. Também é muito pouco. 2 semanas, 3 semanas é muito pouco. Então, a meu ver, o treinamento policial militar aqui no Rio de Janeiro, ele é ainda insuficiente para a situação peculiar do Rio de Janeiro. Quer dizer, então nessa decisão política de mais policiamento na rua, tem aí reduzir a duração do curso, para por ano formar mais gente. Aí a qualidade na formação do policial cai. Aí os problemas começam a acontecer daqui a algum tempo. Botar o policial sem aquela formação, aquele condicionamento que ele tem que ter na rua, aí não vai dar certo, vai dar problemas.